estamos aqui reunidos, coordenadores dos projetos, dos grupos de pesquisa do CCL, né? Esses grupos de pesquisa são grupos que reúnem professores, pesquisadores das 3 áreas do CCL, jornalismo, propaganda, publicidade e letras, e em torno de temas que, pelo diagnóstico que foi feito nas pesquisas do CCL, são temas que já tinham interesse para os professores e pesquisadores das diferentes áreas. Então, esses grupos de pesquisa têm, cada um deles, 3 líderes, porque tem um líder de cada uma das 3 áreas do CCL. Então, eu vou começar falando do grupo de que eu sou uma das líderes, que é o grupo que se chama Linguagens, Sociedade e Cultura, Diversidade e Inclusão Social. A coordenação desse grupo, então, está a cargo da professora doutora Mirtes de Moraes, do professor doutor Vinícius Prates e da professora doutora Diana Luz Pessoa de Barros, que sou eu. Não? Bom, e os integrantes desse grupo são professores das diferentes áreas e também estão participando desse grupo alguns ex-alunos do Mackenzie, certo? Que participam da pesquisa. Então, os integrantes do grupo são Adalberto Bastos Neto, Alexandre Marcelo Bueno, André Cornelian, José Gaston Hilgert, Leslie Reveli, a Lilian Correia, Maria Helena de Moura Neves, o Maurício Demicheli, a Paula Renata Camargo de Jesus, Rosana Binhame, Thales Trigo e a Vera Hanna. Certo? Bom, esse grupo, então, a gente pode descrevê-lo assim. Considerando o crescimento atual da mobilidade, inclusive virtual, a crescente complexidade da circulação de discursos, o aumento da diversidade e o surgimento de novas formas de identidade e alteridade, o recrudescimento de preconceitos e de intolerâncias e do emprego da mentira nas relações sociais e, principalmente, como estratégia política, o grupo de pesquisa Linguagens, Sociedade e Cultura, Diversidade e Inclusão Social investiga, no quadro dos estudos linguístico-discursivos, deslocamentos espaciais, temporais, sociais e culturais, diversidades e intolerâncias na e da linguagem, diferentes formas de preconceito e de resistência à discriminação encontrados na sociedade contemporânea. O objetivo principal é produzir conhecimentos no campo dos estudos da linguagem e dos discursos em diferentes vertentes que possam contribuir para a inclusão social do deslocado, do diferente, do minoritário, do desaparecido na sociedade de que estão, em geral, excluídos ou apartados. Para dar conta dessas questões, o grupo se subdividiu em 7 subgrupos. O primeiro, formado por Vinícius Prates e Alexandre Marcelo Bueno, trabalha com questões de sintoma, discurso hegemônico e concessividade. O segundo, formado por mim, Diana Luz Pessoa de Barros, realiza um estudo semiótico sobre o ódio e a mentira nos discursos. O terceiro, composto por José Gaston Hilgert e Adalberto Bastos Neto, desenvolve pesquisa sobre discriminação e violência em manifestações no Facebook
contra refugiados venezuelanos. O terceiro, formado por Maria Helena de Moura Neves e André Cornelian, faz um estudo sobre a questão da linguagem e da metalinguagem no gerenciamento do politicamente correto e incorreto. Agora nós estamos em que número? Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4. O quinto, com Thales Trigo, verticaliza seu olhar sobre a fotografia no que se refere ao drama dos desaparecidos e de seus parentes e amigos. O sexto, com Vera Hanna e Lilian Correia e Maurício De Micheli, examina as questões de deslocamento, nomadismo e identidade na língua e na literatura. E o sétimo e último, com Mirtes de Moraes, Rosana Bignami, Leslie Reveli e Paula Renata Camargo de Jesus, analisa a arte das grafiteiras em São Paulo, considerando a linguagem do grafite como expressão das mais diversas mensagens, artística, publicitária, social, política e cultural, e, a partir disso, o significado dessas expressões nos muros da cidade contemporânea, sob o ponto de vista da questão de gênero. Então, é isso. Tá? Quem vai agora? Então, você, pronto. Vai para a esquerda, chega. Estamos indo muito para a direita ultimamente. Vamos para a esquerda. Bom, se precisar daí mudar alguma coisa, gravar alguma coisa, daí vocês dizem aí depois. Corta, edita, gaguejo. Olha, o Hugo pode falar melhor do que eu. Nunca confio no editor assim. Não. É uma relação de confiança difícil essa. Vou cortar, nunca corta. Não, corta gaguejo. Não corto. Vamos lá, gente. Eu, o professor Norberto Gaudense, e o professor Hugo aqui do lado, nós estamos representando o grupo Histórias e Linguagens, que é o menor grupo, que creio eu, de todos, então não dá para a gente subdividir o nosso grupo em tantos subgrupos, professora, senão ia ter que dividir cada um no meio, literalmente. Tá? É um grupo que ele está se mostrando ainda, em termos de composição, ele ainda está muito flutuante. Tá? Então, ele começou basicamente com os 3 líderes na ocasião, eu, a professora Neuzinha, e o Vinícius estava conosco nos primeiros encontros. O Vinícius não estava se sentindo muito adequado à proposta do curso, ele viu que não fazia parte do histórico de pesquisa dele. Aí o professor Hugo veio, então a gente fez uma substituição, o professor Hugo veio, substituiu o Vinícius aqui na liderança, representando o jornalismo. Aos poucos, o grupo foi agregando novos integrantes, e alguns desses integrantes também, pelo mesmo movimento, deixaram o grupo. Então, assim, de uma maneira geral, o que a gente percebe é que o grupo ele ainda está se formando enquanto equipe, o que não significa que nosso trabalho ficou parado. Mas, sem sombra de dúvidas, por ser o menor grupo, a gente entende que as ações talvez tenham que ser mais centradas e coordenadas do que, de repente, tão pulverizadas, acho que até pela própria quantidade de integrantes. Né? Nós fizemos por volta de 5 ou 6 encontros. Nesses encontros, nem sempre estavam todos presentes, por questão de horário. Então, o grupo hoje, basicamente, ele é composto pelos líderes, eu, o professor Hugo e a professora Neuzinha, e os integrantes são a Leslie, os 2 Vanderleis do jornalismo, o Vanderlei Moraes e o Fernando Moraes, o Vanderlei, o outro Fernando pediu para sair do grupo, o Ronaldo, de letras, professor Ronaldo, e essa é a equipe hoje. Tá? Desde o princípio, a gente percebeu que, ainda que a história permeasse a pesquisa de muitos de nós, poucos de nós, acho que talvez, eu acredito, só os 2 colaboradores da equipe de letras, têm uma formação original nesse campo. Né?
Então, desde as primeiras reuniões, teve um certo consenso e uma certa humildade em admitir que os dois colegas, a professora Neuza e o professor Ronaldo, eles ditariam, num primeiro momento, as orientações de bibliografia, o referencial teórico, para que a gente pudesse começar com um terreno assim comum, antes que cada um pudesse dar o seu salto e até esperando o grupo tomar o seu contorno definitivo. Tá? Foi decidido, dentre os textos que nós lemos, que nós trabalharíamos com o conceito de clima de opinião, cunhado pelo historiador da linguística Konrad Kern. Tá? Nas conversas, percebeu-se que esse seria e ainda que este autor cite muito brevemente esse conceito de clima de opinião no texto que o grupo está trabalhando, a gente percebeu que seria uma primeira forma de criar um laço de interesses. Então, a ementa, que eu vou ler daqui a pouquinho, ela já cita de maneira direta, a ementa também é breve, ela já cita de maneira direta a maneira como nós vamos trabalhar o conceito deste autor. Tá? Quais são os passos futuros? A gente decidiu que o primeiro passo seria tentar emplacar uma publicação própria, tá? Até pela quantidade de integrantes, e decidiu-se que, num primeiro momento, cada um ainda ficaria, abrindo aspas, na sua zona de conforto. Cada um ainda teria liberdade de escolher o tema do seu artigo, e desenvolveria o artigo ainda, vamos dizer assim, dentro do universo com o qual está acostumado a pesquisar. Numa segunda investida, que eu acredito que será investida para o próximo ano, a ideia já é criar uma temática comum para que todos possam trabalhar. Então, num primeiro momento, cada um continua trabalhando com as suas pesquisas e incorpora os referenciais teóricos que estão sendo trabalhados, e, no segundo momento, vamos dizer assim, a gente já pensa numa curadoria temática, até para, eventualmente, gerar um evento ou algo semelhante. Tá? Alguma coisa? Tem? Eu vou ler a ementa. A professora Nilzinha validou a minha ementa 15 minutos antes de eu vir para cá, por WhatsApp. Tá? Então, vamos lá. Grupo Histórias e Linguagens. O grupo se propõe a refletir sobre a pluralidade de maneiras de se fazer um estudo historiográfico, os modos de descrição e explicação do já estudado e o processo de descrição do já existente. Lida, sobretudo, com a noção de que historiografar é fazer uma análise de transformações em eixos sociais e temporais. Trabalha com o conceito de clima de opinião, cunhado pelo historiador da linguística Konrad Kern, útil para que se possa inserir problemas históricos em um complexo de natureza ideológica e social, pois as ideias não se desenvolvem independentemente das correntes intelectuais de seu tempo, e o chamado espírito de época, Zeitgeist, imprime suas marcas no pensamento. Então, esse é mais ou menos o eixo com o qual cada um vai procurar direcionar. A gente já tem algumas temáticas definidas. Eu vou trabalhar com historiografia do cartaz brasileiro na primeira metade do século XX. O Hugo vai trabalhar com cinema de autor, provavelmente cinema político italiano dos anos 60, 70. A professora Nilzinha pretende trabalhar a questão das escolas de idiomas para estrangeiros, ou a questão do ensino do idioma português para o estrangeiro. Então, num primeiro momento, a gente vai ter aí um portfólio bem multifacetado, mas pensando que, novamente, a ideia é, no futuro, poder fazer um trabalho um pouco mais alinhado em termos de temática. Então, é isso. Então, vamos lá. Então, eu vou começar a apresentar algumas reflexões, alguns aspectos acerca do grupo, e depois eu peço ajuda ao Sandano para completar, por favor. Tá bom, Sandano? Então, tá bem. O grupo, aqui, tanto eu quanto
o Sandano nós pertencemos é o grupo A Linguagem nas Mídias. Então, eu acho que é bastante interessante, porque algumas vezes nós já vimos, eu pelo menos já observei registrado a linguagem das mídias, ou das mídias digitais, não é mas é nas. É como as diferentes linguagens vão se cruzando nas mídias. Esse é um ponto que, para mim, especialmente para mim, é muito importante ressaltar. E a proposta do grupo é uma proposta que, num primeiro momento, por conta de uma diversidade bastante acentuada do grupo, nós entendemos que seria importante procurar alguns fundamentos teóricos e metodologias que pudessem ser discutidas para que, posteriormente, cada um fosse fazendo as suas escolhas ou então firmando as bases teóricas e metodológicas que eles já possuem. E os coordenadores desse grupo, nesse caso, são o professor Fred, eu não sei se eu sei ler corretamente o nome dele, Fred Izumi Utsunomiya, é assim? O outro coordenador é o professor Paulo Rodrigo Ranieri e o professor Carlos Eduardo Sandano Santos e eu mesma, Aurora Gedra Ruiz Alvarez. Bem, o grupo é composto por vários integrantes, que eu alinho agora. São os professores Adélio Brito, lógico que além de nós, 4 coordenadores, enfim, temos então o Adélio Brito, a Carolina não está mais, Cristine de Matos, Fábio Espíndola, Fernanda Maza, Maria Luísa Guarnieri Atique, Marlon Muraro, Ivanice Melassi. São estes os integrantes do grupo que estão nessa caminhada atualmente. Logo no início, o que me pareceu bastante importante foi esse desejo do grupo estabelecer uma determinada fundamentação teórica e pensar um pouco em metodologias de pesquisa. Eu acho que isso é bastante interessante. Mas essa proposta é claro, né, que ela está em desenvolvimento e eu achei também bastante interessante, eu creio que seja bastante interessante apontar que foi criada também uma pasta no Google Drive para facilitar o acesso aos vários livros, né? Então, lá estão os livros dispostos e todo mundo tem esse acesso. Isso foi criado, quero mencionar o crédito dessa ação, que foi da professora Carolina Vinha Prado, quando ela estava ainda conosco. Então, foi bastante importante, muito interessante essa questão. Nós fizemos algumas reuniões e, nesse percurso, tivemos, por ser um grupo razoavelmente grande, nós tivemos algumas dificuldades. Primeiro, foram dificuldades de acertar um determinado dia. No início ajustamos segundas e quintas, não é? Sempre nos horários ao final do dia, às 17 horas, mais ou menos. E depois percebeu-se que esses dias e esse horário, esse horário às 17 não era muito conveniente para algumas pessoas. Então, para tentar resolver um pouco essa questão, nós pensamos na possibilidade de fazer um formulário e mandar para o pessoal apontar as suas escolhas numa outra medida, especialmente ao final do primeiro semestre para o início do segundo. No segundo, muita gente muda a carga horária, muda os dias que vem o Mackenzie, então essa questão de dificuldade de estar aqui no meio das reuniões ficou um pouco mais acentuado. Então, foi feito esse formulário. Outra questão também que surgiu como bastante relevante é
no que diz respeito às áreas, especialmente desses meios digitais, dessa linguagem digital. E como trabalhar isto, se seria muito mais pelo âmbito da intermedialidade, e eu aqui coloco um pouco essa questão, intermedialidade seria muito mais um campo de pesquisa que tem uma proposta de estudo da constituição da mídia em si, como ela é constituída, como é que se dá esse processo de fusão, muitas vezes. Então, nós temos que fazer esse trabalho de percepção de como é que se dá essa passagem que alguns teóricos nomeia de transposição. Então, isso esta área trabalha um pouco inicialmente com essa questão. E é lógico que ela se desdobra muito, porque dependendo das mídias que o pesquisador vai trabalhar, ele tem que realmente ter alguma facilidade de acesso a mídias diferentes. Aqui eu estou colocando mídias, toda forma de expressão, de comunicação. Então, eu entendo, por exemplo, o livro como uma mídia, pintura, escultura, e aí eu entendo também um comercial, eu entendo um filme, e vai assim por diante. Então, não dá para você trabalhar com filme sem você conhecer toda a linguagem do filme, só para exemplificar, assim como em todos os outros casos, fotografia, assim vai. Então, seria por aí. E outra área seria a cibernética. E a cibernética, ela comparece, eu gostaria de deixar essa parte para o Sandano, que é uma área em que ele, vamos dizer, pela qual tem mais afeição, tá? Então, me parece que é uma área que é mais assim, para observar como este campo de conhecimento pode, de certa forma, nutrir até mesmo a intermedialidade, os estudos e em geral, não é? As áreas do conhecimento em geral. Então, eu gostaria de passar essa parte aí para o Sandano, para a gente ver, para você me expor. Pode ser, Sandano? Tem um aqui? Tem um aqui. Está ótimo, acho que a gente, não sei se é mais fácil ou não. Como é que está a questão do som aí para a gravação? Está tudo bem? Essa divisão que a professora Aurora está colocando, na verdade, pode até parecer, né, a gente vai falar intermedialidade e cibernética, parecem duas coisas tão distintas, mas a gente está trabalhando exatamente a mesma coisa sobre duas perspectivas diferentes. Acho que essa divisão não foi tão extensa quanto o grupo da professora Diana, né? Não sei mais quantos grupos, né? 7, né? Nós nos dividimos em 2 grupos, mas, na verdade, o que a gente está pensando é as relações entre as mídias, só que desde 2 abordagens diferentes, né? A cibernética a gente está retomando um pouco do conceito do von Neumann, do Wiener, né? Dos matemáticos lá dos anos 50, 60, de pensar a cibernética como estudo dos fenômenos, atributos, né, de sistemas organizados, de pensar essa troca de informações entre as partes dos sistemas, mas pensando a partir do quê? Da perspectiva sistemática, né? É aquela focalização informacional, né? A que muitos autores chamam de revolução copernicana do meio do século passado, que é interpretar a sociedade desde as teorias da comunicação, ou desde uma teoria da comunicação. Tem um pouco do estruturalismo do Lévi-Strauss nisso também, né? Pensando um pouco na virada linguística também, e chegando a construir um mapa para a gente conseguir abarcar, entender um pouco a dinâmica dos fenômenos de transformação comunicacional desde da linguagem digital. Mas nesse ponto a gente tem essa diferenciação de abordagem, mas, na essência, a gente continua abordando a mesma questão, que são as inter-relações entre mídias, que em vez de pensar em mídias, no nosso caso na cibernética, a gente vai pensar em atributos de um sistema organizado e não exatamente a partir de uma questão idiática. Mas essas relações, inter-relações, a partir da linguagem, que é o que nos une todos aqui, inclusive vários pontos de contatos dos grupos em si, não só dentro dos grupos, acontece. Mas eu acho que houve, né, no final do semestre passado, uma proposta que eu acho da professora Aurora, né, da gente fazer
reorganização que eu acho que começa agora a dar resultados em termos de produção. Eu acho que a sugestão da professora Aurora foi muito valiosa no final do semestre passado, quando a gente fez essa reorganização, e agora a partir disso, a gente vai trabalhar com essas duas abordagens, seja de mídia, seja a de atributos de sistemas, e acho que a ideia é a gente também, pelo menos, se não todos os grupos, mas pelo menos os líderes dos grupos se reunirem para a gente continuar a ver as contribuições, seja da intermedialidade cibernética, para a gente conseguir dar conta e chegar a entender um pouquinho melhor essa relação entre linguagem e os sistemas digitais. Eu só queria ainda apontar que o grupo ainda está, vamos dizer, se estruturando, né? Mas, mesmo assim, eu gostaria de apontar duas situações de eventos em que já tivemos alguns colegas participando, apresentando trabalhos. Então, eu acho isso bastante interessante. Na metade, mais ou menos, do primeiro semestre, nós falamos, evidentemente, como a gente é das letras, nós falamos da Abralic, e havia um simpósio de mídias, e 3 pessoas se interessaram, se dispuseram até a UNB, que seria lá a sede do Congresso, e apresentaram os seus trabalhos. Não sei se é interessante colocar o nome, acho que não há necessidade. E agora, a semana passada, dia 13, foi a jornada de estudos da intermedialidade, e, nesse momento, nós tivemos mais 2 pessoas apresentando trabalhos. Então, me parece que isso seja significativo, e, quer dizer, é um momento que as pessoas já estão trabalhando e tentando produzir material. É lógico que esse material tem que passar ainda por outras situações de crivo, não é? De eventos, de reflexões, para depois irem por uma possível publicação. Mas, de qualquer forma, acho que é extremamente louvável. Não é? Então, era isso da minha parte. Da sua? Acho que só completando também, aproveitando o gancho, que também uma parte do grupo que está estudando a partir da questão dos atributos do sistema, ou seja, a partir da cibernética, também já está tendo um resultado ou pelo menos uma tentativa de uma aproximação de pesquisa aplicada, uma parceria que a gente tem desenvolvido com o Laboratório de Computação Natural e Aprendizagem de Máquina, aqui da Engenharia do Mackenzie, né? Então, uma parte desse grupo de cibernética também não é exatamente o mesmo grupo, mas já também é um diálogo que está acontecendo para a gente começar a oferecer algumas soluções ou pensar algumas respostas a partir do fenômeno da linguagem dos algoritmos. Acho que é isso. Muito obrigada, gente. Ana, se você quiser começar a falar de estética, depois eu posso completar alguma coisa. Bom, meu nome é Ana Lúcia Trevisan, e eu, juntamente com o professor Carlos Sandano e o professor Patrício Dugnani, nós coordenamos o grupo de pesquisa Linguagens e Estética, né? Então, como aqui outros colegas já disseram, o nosso grupo também congrega diferentes áreas do saber, né? Então, a literatura, a linguística, as artes, a sociologia aplicada, a comunicação. E, enfim, o objetivo, né, desse grupo, é, antes de tudo, estudar, discutir, refletir sobre a dimensão estética dos usos da linguagem, entendendo, né, esses usos da linguagem nas suas, né, como eles reverberam, né, nas manifestações em diferentes gêneros textuais e discursivos. E o eixo, né, que orienta as discussões, o que tem orientado, né, as discussões do nosso grupo, Linguagens e Estética, vai partir de uma premissa de que a dimensão estética da linguagem traz um potencial revelador imanente aos discursos, e ele permite um olhar reflexivo tanto para os diferentes sujeitos, né, produtores desses discursos, como também para os receptores desses textos, desses discursos, né, em seus diferentes contextos históricos e sociais. Então, as discussões do grupo têm girado em torno de um pensamento a respeito do fazer do texto, né, do texto nas suas mais diferentes formas de manifestação, esse construto, né, estético, né, na medida em que ele propõe desafios, né, e esse desafio estético no nosso entender, e dessa forma a gente tem tentado pensar, ele é uma possibilidade de formulação de um pensamento crítico. Então, essas são linhas muito gerais, né,
mas é algo que é um pouco a preocupação que está um pouco na gênese do grupo, né? O grupo também, então, se pudesse resumir, uma questão que a gente discute, né? O grupo propõe, de maneira interdisciplinar, refletir sobre as questões estéticas que compõem o ato de se comunicar. Tá? Então, o grupo, como eu já comentei, ele é liderado, né, por mim, pelo professor Carlos e pelo professor Patrício. Nós temos muitos membros, vou mencionar o Francisco Silva Mitrô, né? Pensei, a professora Helena Bonito, a professora Elaine Cristina dos Prado dos Santos, a professora Cristine Matos, a professora Fernanda Nardi, a professora Denise Paes Barros, o professor João Batista Freitas Cardoso, a professora Rosana Bignani Greck, Daniele Julcard, Patrício Dugnani, já falei, Juliana Chacon, Gustavo La Sala, Tiago Mori, Francisco Periago, Carlos Raal e a Carolina Vinha. Então, o grupo, nós tentamos nos encontrar mensalmente nesses 2 últimos semestres e temos conseguido, apesar das dificuldades que creio que de todos os grupos, né, de coincidirmos os horários, mas a segunda-feira tem sido o dia do nosso encontro. E no primeiro semestre, pelo menos, nós tivemos uma discussão, né, para começar a pensar as questões atinentes, né, à problemática da estética. Pensamos em refletir sobre a intertextualidade e a pós-modernidade, né? Foi um primeiro eixo. Nós discutimos textos, o professor Patrício apresentou e falou da sua tese de doutorado. Nós tivemos uma discussão a partir do texto da Linda Hutton, Uma Teoria da Paródia. Isso nos ocupou durante alguns encontros. E também tivemos a oportunidade, que, no meu entender, é uma das questões mais valiosas, né, desses grupos que nós estamos aqui formando, escutar os colegas das diferentes áreas, né? Então, os colegas do jornalismo, da publicidade, de letras, e percebermos, né, os objetos que cada um estuda e tentar pensar os eixos teórico-críticos, né, que cada um utiliza para olhar esses objetos. Então, nós tivemos, em alguns encontros, a oportunidade de que cada um pudesse falar um pouco, né, sobre a sua pesquisa. Neste segundo semestre, nós já nos encontramos, né, e a proposta de ação mais concreta foi a elaboração de uma ementa para um dossiê que nós pretendemos que faça parte de uma das edições da revista Todas as Letras. Então, não sei se o Carlos Sandano quer completar, por favor. Não, bom, primeiro é reforçar, né, algo que já é mencionado tanto pela professora Ana quanto a professora Aurora, e acho que é a dificuldade dos grupos, que é uma dificuldade estrutural da agenda, né? Acho que isso todos nós compartilhamos, né? Isso realmente acho que é a questão estrutural que a gente tem que pensar, acho que todos juntos, para o ano que vem, como a gente possa, de alguma maneira, dentro das cargas horárias, enfim, algo que seja possível da gente trabalhar essa questão da agenda. Só queria lembrar, né, além do que a professora Ana falou, que estética é um termo muito polissêmico, disputado, complexo, né? Se a gente vai lá para a filosofia antiga, ele significava uma coisa, a partir de Kant ele significa outra, mas a gente tem, né, pelo menos desde, acho que um conceito mais moderno aqui significa do século XVIII para cá, do Kant para cá, a gente tem 3 agrupamentos que a gente fala quando a gente menciona estética, né? Um é a linguagem estética, que é a análise da linguagem, principalmente a análise da linguagem da crítica, né? A representação, forma, estilos, que é onde o grupo está trabalhando. Né? E que acho que naturalmente o grupo tendeu, só para lembrar que também que existem dois agrupamentos, né, possíveis, que são os estudos filosóficos e estudos da mente frente à experiência estética, que é isso, né, que
os antigos chamavam de o que nós estamos fazendo de linguagem, a poesis, né, a questão da estrutura. A estética, propriamente, seria esse estado da mente frente à experiência estética. Isso seria estética, mas, enfim, é a faculdade de julgamento, segundo Kant. E temos um terceiro agrupamento possível, né, que é o estudo dos filosóficos do objeto estético, da arte em si, dos problemas dos objetos estéticos, da música, da pintura, da literatura, que é o que mais aparece para nós também. O audiovisual tem aparecido, né? O estudo do professor Hugo também, ele seria bem recebido, né? Da linguagem do cinema, dos cartazes também, né? Do professor Norberto. Ele cabe, né? Nesse campo que a gente está aqui se cruza bastante a questão dos problemas artísticos em si, né? Que cabe também quando a gente fala estética, mas só para o grafite cabe como ele não entra dentro do campo tradicional de experiência artística, mas ele hoje já é uma linguagem estética também. Então aí é o primeiro agrupamento, que justamente é o ponto, né, que é a linguagem e principalmente o que tem aparecido para nós, a linguagem da crítica, né, das estruturas de crítica, até naturalmente do campo que o grande parte, né, talvez a maioria dos pesquisadores do grupo, eles já vêm das suas próprias origens, né, de pesquisa. Então, mas a gente está concentrado, quando a gente fala estética, é bom a gente definir um pouquinho qual dos campos, né, não é nem a reação à experiência estética, que é importante, mas seria estética em si mesmo, nem ao estudo filosófico dos objetos de arte, mas a da linguagem estética, que é o nosso foco agora, que é o foco, pelo menos nesse primeiro momento, da produção desse dossiê para todas as letras, né? Não sei se quer complementar mais alguma coisa. Oi, boa tarde. Eu sou a Denise Paiero e eu fui escolhida aí para ser uma das coordenadoras do grupo que fala sobre mercado e linguagens. Eu acho que esse foi, quando a gente dividiu os professores, o maior grupo, né? Tinha umas 30 pessoas originalmente, então a sala ficou lotada. E aí a gente conversou e viu o que cada um pesquisava e percebeu que não daria para todo mundo trabalhar junto, porque eram assuntos, muitas vezes, que tinham uma ligação, sim, mas que eram diferentes. E o grupo muito grande, a gente subdividiu, então, esse grupo gigante que a gente tinha. Ele foi subdividido em 3 grupos, que um ficou com o tema comunicação e consumo, o outro com negócios emergentes da comunicação, e o terceiro, que acabou ficando comigo, que é mercado e hibridismos, e é desse que eu vou falar um pouquinho. A gente vem trabalhando neste grupo, então eu fiquei como líder. Também participam dele o professor Rogério Martins, o Rafael Fonseca, o André Santoro, o Álvaro Bufará, o Daniel de Tomás, e o Trigo e o José Maurício, né? José Alves Trigo e o José Maurício. E aí esse grupo ele foi acabou indo para um caminho interessante, porque eu já tinha uma pesquisa em andamento, tinha acabado de ser aprovado à época, com essa mesma temática. E o que é essa questão do hibridismo? A gente percebeu que no mercado de comunicação existe uma tendência a diluir as bordas entre o que é publicidade, jornalismo, relações públicas, e esses mercados eles vão se aproximando cada vez mais. Então, isso é algo que o mercado vem fazendo e que é interessante que a gente veja como isso vai ser refletido aqui na academia, porque a gente está formando profissionais para esse mercado. Então, meu pesquisa já era sobre isso e o grupo, então, acabou entrando, né, nesse tema também. E a gente vem pesquisando e se organizando para o pesquisa e, simultaneamente, para o grupo. Então, como é que a gente tem se organizado? A gente está fazendo uma parte do trabalho sobre contextualização, cenário, entender, né, o que é esse mercado em conjunto, o marketing de conteúdo, o branded content, essas questões que envolvem jornalistas, publicitários, RPs. Então, no primeiro momento, é um contexto, a gente quer entender isso, o que acontece no Brasil, como é que está lá fora, quais as questões éticas envolvidas, né, num jornalista fazer de trabalho de publicitário, né, o que tem de jornalismo nisso, o que tem de publicidade, e depois a gente quer aplicar isso à nossa realidade. Então, por conta disso, o Rafael e o Rogério, que são os coordenadores de curso de PP e jornalismo, estão fazendo
um levantamento de competências e habilidades dos nossos alunos, vai ser aplicada uma pesquisa com alunos e egressos, né, para que eles identifiquem o que eles percebem como habilidades e competências neles durante o curso e depois, na hora que eles estão no mercado. Essa é uma etapa também. A outra etapa, a gente vai fazer uma série de entrevistas com alunos que estão formados há 2, 5, 10 anos, mais ou menos, vai pegar períodos diferentes, para ver como é que eles se percebem no mercado, como é que eles veem a carreira na comunicação, tanto jornalistas quanto publicitários. E a terceira etapa, a quarta etapa do trabalho, aliás, a gente vai entrevistar profissionais de mercado que contratam jornalistas e publicitários para entender quais são as demandas e como é que eles veem a formação dos profissionais de comunicação nos dias de hoje, né? Então, quando a gente fala de hibridismo, a gente está falando da junção das profissões e de como essas linhas aí vêm se separando, embora o MEC tenha dito que vem desaparecendo, né? Embora o MEC tenha dito em 2013 que jornalismo é uma coisa à parte, não é o que a gente tem visto no mercado. A gente vê o contrário. A gente vê uma aproximação das áreas. O que a gente quer ver se está sendo refletido no nosso curso, enfim, como é que os alunos estão percebendo. Então, é um trabalho que está sendo desenvolvido e a ideia é aplicá-lo depois, né, nas nossas graduações, de fato, nos nossos currículos, aí, enfim, melhorar o curso e entender, né, como é que a gente se adequa ou não ao mercado. Então, a ideia é essa da nossa proposta. Uma coisa, mas isso não é para gravação, certo? Não tem ninguém de letras. No original, a professora Marisa Lajolo, que acabou ficando num outro grupo. Numa outra divisão. Quer dizer, que nesse grupo a gente não conseguiu ele ter tem a relação só, entre as três áreas. a gente está com professores É basicamente uma coisa, de... Carlos, depois que a gente discutir. Porque eu os acho... outros conseguiram. É que nesse recorte, eu acho que... Nos outros grupos tem, né, pessoas de letras. É que nesse recorte, eu acho que é uma coisa muito própria da área da comunicação. Né, então, é um fenômeno recente e que a gente tem percebido, e por isso é que não... Mas é que a ideia original era... Quer dizer, nós também temos especificidades, cada um tem especificidades. Nesse grupo... a gente convidou, mas na verdade... Não trabalhar com as ainda. Ela está no grande grupo. Mas ela está no outro. Mas é que a ideia depois é a gente conseguir... É a gente juntar. Porque não é todos os seus grupos, por exemplo, acho que não tem todos. Nem todos têm. Não, mas os nossos não são grupos diferentes. São subgrupos. Não sei se eu até então queria falar uma coisa que acho que a gente poderia ter falado e depois você pode complementar, que eu não mencionei, porque o que eu tinha entendido é que era uma coisa mais do geral só, é que, nós também fizemos pelo menos uma reunião mensal desde que o começo do ano, né? E nessas reuniões mensais, a gente, em primeiro lugar, ouviu o que cada um fazia, o que cada um gostaria de fazer lá e tudo. E o que nos deu muito trabalho foi justamente conseguir costurar os diferentes interesses das diferentes áreas e nós costuramos isso, quer dizer, isso que nós chamamos não de grupos diferentes, de subgrupos, na verdade são facetas de um mesmo projeto que a gente está desenvolvendo. E essas várias facetas nós fomos marcando, esse está ligado a esse, que está ligado a esse, com esses traços. Mas achamos que, num primeiro momento, a gente podia desenvolver cada uma dessas facetas e depois construir uma coisa também de um conjunto, certo? Imagino que seja também o caso aí. Então, só terminando. Então, dizer, neste momento, a gente está nessa fase. Já descobrimos, por exemplo, que o trabalho do Vinícius e do Alexandre tem tudo a ver com o trabalho que eu faço e o que o Gaston faz. Na verdade, a gente seria um verdadeiro subgrupo ali dentro. Mas, como cada um estava pegando uma facetazinha, resolvemos separar um pouquinho, certo? A Maria Helena, que faz uma pesquisa mais diferenciada do ponto de vista, mas também o tratamento do politicamente incorreto tem a ver com essa questão da concessividade, com todas essas, certo? Então, todos relacionados. O trabalho da Mirtes, onde não está ninguém,
da área de letras é provavelmente o que mais dialoga claramente com as coisas que a gente está fazendo, das intolerâncias, dessas questões. Então, a gente achou alguns eixos, que foram aqueles que eu apresentei no começo, da mobilidade, da intolerância, dessas coisas, que foram perpassando toda a pesquisa e que, portanto, estão fazendo essa ligação. E aí, é por isso que eu quis falar de novo, eu queria convidá-los para amanhã. Nós vamos fazer a primeira jornada desse grupo, certo? Nós vamos fazer a primeira jornada, porque a gente achou que nós devíamos fazer primeiro as jornadas para depois passar para as publicações, não é? A gente discutiu isso e optamos por isso. Então, é uma jornada do grupo, quer dizer, não é a participação nossa com esses temas em outros eventos, mas uma primeira jornada do grupo. E a gente queria insistentemente convidar os participantes dos outros grupos, porque eu acho que, pelo que a gente ouviu aqui, tem também... Tudo aqui se liga. Nós tivemos muita dificuldade, o Carlos, o Patrício e eu, para a gente propor esses vários subgrupos, porque esse estava ligado com esse, que estava ligado com esse, que estava ligado com esse. Então, se vocês puderem mandar para os participantes dos seus grupos hoje um convite, vamos dizer assim, quase uma convocação, pedindo que eles venham, para que a gente comece a participar, porque eu imagino que todos vocês vão fazer alguma apresentação, alguma jornada, e eu acho que essas jornadas dos grupos do CCL, a gente deveria participar todo mundo que pudesse ir ouvir o outro para ver, para aprender como é que o outro está fazendo, e a gente incorpora as coisas boas que forem aparecendo em cada grupo. Aqui, dos que vocês foram falando, já várias coisas eu fui anotando que vão interessar para o nosso grupo e que a gente não fez ou não pensou em fazer, certo? A gente pode pensar uma semana de jornadas para e fazendo essas jornadas. Então, amanhã, neste auditório, às 8h, a gente tem essa jornada com as falas de todos aqui e de 12h a 1h, como eu sei que muita gente dá aula depois, a partir da 1h, de 12h a 1h a gente pretende fazer um lanche reforçado para que as pessoas possam comer e ir dar aula, certo? Conversando, é isso. Então, vocês estão convidados insistentemente para essas coisas. E, olha, não estava... Eu achei, como você tinha me falado, que os outros subgrupos não estavam funcionando, eu achei que tinham... Ah, sim, eu tinha entendido... Com mais propriedade de falar Não, a hora que você falou ali, eu tinha entendido que um não estava mais. Então, a gente se conversou um pouco, assim, mais no começo, né? Decidiu seguir, depois juntar de novo, mas não... Então, não posso falar pelos outros. Agora, veja, e se não tiver gente de letras, a culpa não é... Tem, acho que só a Marisa ou tem mais gente? Eu não me lembro. Mas, veja, a culpa não é de vocês. A culpa é também do pessoal de letras que não se candidatou para esse grupo. Só a Marisa que se candidatou. Não tinha, acho que o Cristiano... Não, era para cada um se inscrever. O Cristiano também tá? Então tá bom. Então tá ótimo. Tá, deixa eu passar. Só completando sobre as ações que a gente tem encaminhado já, nós tivemos agora, no último processo de PIBIC e PIVIC, 6 trabalhos que foram aprovados e são alunos que vão pesquisar também dentro dos assuntos, né? Isso foi uma coisa bem legal. Nós participamos do CLISEM, aqui da professora Isabel Orestes, montamos uma mesa desse subgrupo para falar um pouquinho do andamento do trabalho. E, no final do semestre passado, eu e o André Santoro, o Zé Maurício, estivemos em Braga, Portugal, também já apresentando um pouquinho do trabalho, né? Eu e o André, principalmente, falando sobre jornalismo e questões éticas que envolvem o uso da publicidade com conteúdo jornalístico, né? Então, isso foi uma discussão que a gente levou para lá, é algo que eles começam também com que eles começam a se preocupar agora. Eu acho que rendeu bons contatos e boas discussões. Acho que a Mirtz podia
Já que eu fiquei quietinha. Então, eu acho que essa mesa, né, já que todo mundo já apresentou as propostas dos seus grupos, eu acho que essa mesa hoje é muito interessante porque abre também um diálogo para a gente saber o que os outros grupos estão pesquisando, né? E aí, na fala, né, de todos que apresentaram, eu percebi também como que há também, vamos dizer assim, níveis, né, de desenvolvimento desse próprio trabalho, né? A Denise apontando que esse trabalho já vem sendo desenvolvido desde o MAC Pesquisa, tal, e que vai agregando com outros pesquisadores. Tem trabalhos que estão nascendo agora, né? Então é interessante a gente pensar este momento, que são trabalhos, está ainda a discussão de leituras, vendo quais são as possibilidades de caminhos para serem seguidos, trilhados, etc. e tal. Tem trabalhos que já fazem parte do repertório do próprio pesquisador e que quer aprofundar. Então, a gente está também cruzando essas esferas para pensar essa própria produção e interligar com outras produções de outros pesquisadores, né? Isso também é muito rico, né? Eu me interesso aqui, pelo menos aqui falando, de outros dois grupos, né? O Norberto, eu estava fazendo parte do grupo, infelizmente, com a demanda de ser líder, de estar em outro grupo, de estar também no grupo da pós, não deu para dar continuidade, mas eu acho que um momento como esse, e abrir, por exemplo, quando amanhã a gente tem a jornada, que talvez seja o pontapé inicial para a gente dar, né, espaço para essas discussões, porque aqui está uma coisa muito preliminar, né? Então, o que cada um está apresentando, apesar de ser meia hora cada um que vai estar falando, é curto também, mas já dá vamos dizer assim, um aspecto, né, para a gente estar dando continuidade a essas discussões. E aí, como o Sandano estava colocando, seria muito interessante a gente repeti-las, né, com mais vezes. Eu creio que todo mundo tem essa dificuldade imensa de encontrar um horário. Os grupos, né, seria uma coisa... Nosso grupo tem enfrentado muito isso, mas não é um caso à parte, né? Se a gente for ver, todos os grupos têm isso, mas eu acho que talvez uma fala vindo da coordenação, chamando todos, porque já tem uma forma mais de importância da própria questão. E a gente abrir mesmo para discussão de uma forma mais ampla, de uma forma mais eclética, que todo mundo possa participar, né? Eu queria complementar uma coisa em relação à fala da professora Mitz. Bom, primeiro, essa questão da agenda talvez seja uma boa ideia mesmo, a gente conversar com direção, administrativa, coordenação, da gente ver uma possibilidade, pensar juntos, né? Não é que a gente tenha, não há uma demanda, né? Mas há uma questão premente dentro das cargas horárias de trabalho, da realidade de aula e tudo mais, que a gente precisa ter alguma solução criativa para a gente conseguir melhorar essa questão da agenda. Mas, só reforçando, né, o que a professora Mitz falou, que esses encontros também é importante para a gente não perder a perspectiva de como isso começou, né, da gente criar uma identidade de pesquisa. Então, a ideia é a gente extrair dessas conversas o que é a nossa identidade. Isso não é fácil. É processo, eu acho que a gente está... Os grupos estão focados, não digo nem na temática, né, mas em trazer um resultado, uma jornada, uma publicação, mas, junto com isso, acho que a nossa função aqui é extrair desses trabalhos todos paralelos o que seria, de fato, a nossa identidade, e até mais para frente fazer isso, até pegando o carona que a professora Denise falou, né, envolvendo, inclusive, os alunos de pós-graduação de um segundo momento. O que eu tinha entendido dessa nossa convocação aqui era que uma das preocupações de gravar isso e ter isso à disposição é para isso começar a ter influência nas graduações, na escolha dos alunos de trabalhos de fim de curso, de iniciação e tudo. Então, isso eu acho que é mesmo importantíssimo. Agora, porque, gente, eu fui ficando desanimada num dado momento no grupo, a Mirth sabe disso, pela dificuldade de horário. E, olha, e até para fazer reunião, a última vez, com o Carlos, o Patrício e eu,
nós ficamos 2 dias trocando o WhatsApp ali, mensagem, falando, não, esse horário, não, esse eu não posso, e aí esse, e aí... No fim, entrou o Marcos na discussão e falou, gente, isso está mais complicado do que o que era, do que... É uma reunião entre a China e não sei quem. Porque foi uma coisa... Então, gente, eu tinha pensado para o próximo ano em conversar com a direção e pensar se a gente não pode ter 2 horas na semana que já entrassem no horário de todo mundo como reservados para a pesquisa do CCL. Então, a gente faria as reuniões dos grupos, o dia que quiséssemos fazer uma reunião entre os grupos, todo mundo já teria aquele horário previsto desde o começo do ano, em que ninguém vai nem dar aula aqui, e aí também se comprometer, e naquele horário não assumir nada em outro lugar, para poder participar dos grupos. Eu acho que é a única salvação para esse caso, porque senão nós não conseguiremos desenvolver. Certo? Tá? Então, acho que isso é imprescindível. Se a gente conseguir alguma coisa desse tipo, se não conseguir 2 horas, que consiga 1 hora. Vou falar agora, o Marcos tinha dado uma ideia que eu achei muito legal, que é de pegar todo o semestre no dia da semana pedagógica. Que seria só nós. Não, mas a semana pedagógica... Isso a gente tinha combinado de fazer na semana pedagógica, mas a semana pedagógica é para uma coisa muito mais geral. Não dá para ser de um projeto de pesquisa, não dá. A princípio, nós tínhamos aquela terceira aula, né? Teria. Mas o problema da terceira aula mas os horários de cada um batem. O problema é fazer conciliar, não é a terceira aula, é conciliar. Teria que conciliar todo o CCL. É uma dificuldade de planilha, né? Também acho. Também, professora, assim, se houver... temos que tentar, porque senão é muito difícil funcionar. Eu acho que isso acaba acontecendo naturalmente, porque eu acho um pouco utópico, por exemplo, achar que os 30 integrantes do seu grupo vão embarcar de cabeça nisso. Então, acho que vai ser uma tendência, isso vai se consolidar, talvez na virada desse semestre para o próximo, é de fato quem vai ficar na brincadeira. Entendeu? Eu acho que todos os grupos terão perdas que são perdas definitivas. Pessoas que, talvez até por um certo desconforto da convocação, se colocaram nos grupos. E a gente não pode condenar... Mesmo considerando as perdas, mas eu acho que a proposta... Nós, por exemplo, invalida a proposta de consolidamos. não invalida a proposta. Pode... Nossa, eu acho que a gente não perde mais ninguém, que é menor. Que estão integrados. Eu acho que pode... Vocês, eu acho que dizer não. Que a gente vai ter assim, a queda ainda vai ser brusca. A gente vai ter um time, de fato, bastante reduzido. Todos os grupos. Essa tomando mas como... Sim, eu acho que vai ter, mas não invalida de qualquer maneira a proposta. Acho que vale a pena tentar. Eu vou ter uma conversa com ele, certo? E aí eu tenho a impressão que ele terá essa conversa com os coordenadores de cada curso para estudar isso e a gente tentar. Porque, gente, se a gente quer ter uma coisa que seja do CCL todo, a gente tem que ter alguma hora em que a gente se cruze. Se a gente não tiver nenhuma hora que a gente se cruze, é impossível. O que a gente pode tentar essa proposta de falar com a coordenação, com a direção, sem dúvida é uma tentativa válida e pode funcionar, mas também tem todas as questões relacionadas à própria universidade, né? Mas a gente pode tentar um meio caminho, que daí é dentro do nosso próprio grupo, a gente já tentar prever neste semestre o que vai ser do semestre que vem e falar assim, pessoal, vocês aqui deste grupo, né, não abram disponibilidade em tal horário. Por exemplo, a gente, sei lá, segunda-feira... Nós fizemos isso, né, do primeiro para o segundo semestre. Enfim, mas precisa haver o compromisso dos integrantes em fazer com que isso aconteça, né? Então, a gente vai ter... Mas é um programa para a gente pensar de qualquer maneira. Porque todo mundo que está... Todo mundo não, mas a maior parte dos participantes do grupo ou tem 40 horas ou tem 30 horas. Sim. Certo? Na universidade.
Então, isso significa, meu Deus, que em 30 horas de dedicação a essa universidade, a gente tem que achar. É que é mais fácil você conciliar um grupo de 15 do que um grupo de 80. Ah, sem dúvida. Certo? Então, por isso essa questão. Não, você tem razão. Né? Fazer com o seu grupo, né? Não tentar conciliar todos os grupos, mas o seu grupo. Daí, numa eventualidade de precisar fazer uma jornada, alguma coisa, aí se acerta. Né? Mas isso era a minha ideia inicial, que cada grupo conseguiria conciliar e tal. Quando eu vi no meu grupo a impossibilidade, gente, eu ofereci qualquer hora, de manhã, de tarde, de noite. Eu viria em qualquer hora, certo? Eu daria um jeito em qualquer hora. Não teve negociação, gente, certo? Foi uma coisa, assim, impossível. Então, por isso que eu pensei, se houvesse uma decisão da universidade, aquele horário já vai constar nos horários de pesquisa todos nós somos pesquisadores aqui, quem sabe isso funcionar. É que factualmente os nossos horários de pesquisa, né, eles pegam das 11, 11h50, das 16h45, entendeu? Então é um espaço muito curto, né? Eu teria que pensar uma flexibilidade maior para ter um pouquinho mais de tempo. Pensar que a administração é uma forma de flexibilizar isso, é isso, você está entendendo? Para não criar problema para a gente e fazer funcionar os grupos. Né? Não é para dar um tiro no pé, é para... Diana, acho que eles vão usar a sala. Eu só queria fazer mais uma sugestão. Eu acho que nesse encontro da semana pedagógica, sugestão para a gente pensar, a gente podia fazer uma mesa como essa, só que com todos os grupos presentes também, para essa... Os integrantes presentes. Por exemplo, na semana a gente pode fazer uma mesa como essa. Eu acho. Essa mesa tem cara de semana mas com os professores assistindo. Só do CCL ou geral? Do CCL. Eu não sei, de repente podemos abrir a conversa que a engenharia tem sido tão produtiva. Não, eu mas acho nesse que momento é só CCL. Assistência obrigatória para os participantes dos grupos. É isso. É aberto para quem mais quiser. Interessado. Quer dizer, não é para fechar, é estabelecer que os participantes do grupo estão obrigados a vir. Gente, obrigada. Olha, Fernanda, a gente está confiando na sua edição, hein? Posso só pegar o depoimento que vocês dois criaram